Fala galera, beleza? A gente hoje vai ver a aula 25, continuando aí falando sobre as rochas, tá? Tem algumas coisinhas aqui que eu já havia comentado por cima com vocês. No caso, aqui a gente vai ver como que é formado cada tipo de rocha. A gente vai ter três tipos: a rocha metamórfica, a rocha sedimentar e a rocha ígnea. Aqui a gente vai ver alguns esqueminhas e como que vai se transformando. Lembra que isso, galera, como, entre aspas, como se fosse o ciclo da chuva, tá? Vai fazer um reciclamento. Aqui a primeira, a mais recente, ou a nova, que é mais fácil, eu acho que de vocês guardarem, vai ser a magmática. Ela vai ser formada pela erupção vulcânica. Então ela vai ser a primeira, vai ser a mais quente no início, tá? Depois ela vai sendo resfriada. Ela pode formar outros tipos de rochas, mais para frente que a gente vai ver. Tá? Então ali ela vai ser futuramente ela vai formar rocha sedimentar. Aqui da rocha magmática, a gente pode ter o resfriamento dela, formar a rocha intrusiva ou plutônica que a gente vai ver para frente. Ou se não, vai ter ou vai formar essa rocha intrusiva. Aqui a gente vai ter o exemplo da rocha intrusiva, que é o basalto, ou rocha. Opa, perdão. Aqui a gente vai ter o exemplo da rocha extrusiva, que vai ser o basalto, e a rocha intrusiva, que vai ser ali o grabo, tá? Ou futuramente vai ser o granito, tá? Que com o passar do tempo, lembre que todas as rochas aí, pessoal, ela vai sendo erodida, tá? Então ela pode passar por um processo de transformação. É, no exemplo aqui, a gente vai ter, por exemplo, no primeiro, essa rocha intrusiva é um resfriamento lento, tá? Que demora mais para resfriar aquele magma, tá? Que ela vai ficar, por exemplo, na superfície, um vulcanismo na superfície. Agora o segundo, essa rocha extrusiva, vai ser um resfriamento mais rápido, no fundo do oceano, por exemplo. Tá? Então vai ser aquela formação de ilha, que a rocha vai ser mais escura. Ou, por exemplo, no Havaí, que tem uma praia que ela vai ter uma areia bem, bem escura, tá? Porque é essa formação de rocha extrusiva ali. Aqui a rocha magmática ela pode se transformar em outros tipos de rocha. O intemperismo causa a desagregação de partículas das rochas, podendo causar aquela rocha sedimentar, que vai ser em camadas essa rocha sedimentar. Ou também, pela sua alta temperatura e pressão, ela pode se transformar numa metamórfica. Aí a metamórfica é de tão quente que duas rochas tão próximas, uma derrete e se funde com a outra. Tá? Então ela vai se mesclar com a outra. Ou pelo calor, ou pela pressão também. Aqui a rocha sedimentar. Ela vai ser um processo mais erosivo. Então, vai ser mais ou menos igual aquele. Se eu pegar uma cor de um giz de lousa, erodir ele, ou se não também, erodir várias coisas diferentes e colocar num pote. Então vai ficar camada por camada de cores diferentes. Ou se não, você pode tentar lembrar do exemplo de um bolo, ou você pode tentar lembrar
Até mesmo no exemplo de um caderno colorido, e daí você vai separar por matérias. Ali vai estar separado em sedimentos, tá? Em camadinhas. Aqui as rochas sedimentares vão ser formadas pelo transporte de pequenos detritos ao longo do tempo. Tá? Então, essa rocha sedimentar, lembra o seguinte, galera. Por mais que a gente tenha uma rocha muito resistente, uma hora ela vai ser erodida. Quando ela for erodida, ela vai ficar na camada mais inferior, num nível mais inferior. E depois ela vai ser recoberta por outra rocha sedimentar, tá? Por outro detrito. Então ela vai ficando compactada ao longo do tempo. Tá? Então, igual está no final ali, ela vai sendo colada uma em cima da outra. Tá? Aqui, lembra do que eu tinha comentado com vocês? Se vocês estão viajando, passa. Ah, tá, já lembrei. Ó, se vocês já passaram perto ali no caminho de Maria da Fé para Pedralva, indo pela estrada de terra, pela linha de trem, ou se você já observou quando vocês estão viajando um paredão de rocha, não aquele de cimento, de rocha. Repare que vai ter aquelas camadas, umas camadas mais escuras, um cinza mais escuro, um cinza mais claro. Vai ser um monte de camada. Ou se, por exemplo, já foi na zona rural e já cavou um buraco e você reparou que a camada mais superficial é mais clara. Quanto mais fundo, quanto mais você cava, vai ficando cada vez mais escura. Ou vai mudando a cor da terra mesmo, ou da rocha. Tá? Então ali, pessoal, você vai vendo que são várias camadas. Vai sendo compactada o terreno, ou vai sendo compactado também a rocha. Tá? Então por isso que tem aquelas cores diferentes e camadas diferentes também. Aqui a gente vai ter um esquema de rocha sedimentar. Vai estar a rocha magmática, sedimentar e a metamórfica. Daí, com a erosão, esse detrito vai sendo transportado. Daí vai criar a rocha sedimentar. E aqui um esquema. E daí lembra de novo. Rocha sedimentar vai estar numa área mais plana. Tá? Então, tenta dar uma olhadinha no esqueminha. No fundo do oceano, mais perto de rio, num lugar mais plano, vai estar rochas sedimentares. Tá, e daí, nas aulas anteriores eu comentei que a gente vai achar o petróleo, vai achar o carvão, vai achar o gás natural. Tá? E já aqui, as rochas metamórficas. Aí, rocha metamórfica vai ter essa fusão por causa da pressão e temperatura. Tá? Esse metamorfismo. Que aqui, na maior parte das vezes, essas rochas são formadas a partir de outras que são submetidas a pressões intensas e elevadas temperaturas. Tá? Então, seria aquele exemplo quando você faz um brigadeiro. Você coloca na panela e você começa a mexer. Daí que a temperatura vai modificando aquele material. Tá? Vai ficando mais viscoso, um pouco mais resistente aquele material. Tá? Então, esse fenômeno aí, ele vai acontecer principalmente quando a gente está cada vez mais fundo, cava um pouco mais fundo, chega mais perto do manto, vai tendo mais peso sobre aquele material, então vai formar outras rochas. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó, essas rochas pré-existentes e depois com a ação desse metamorfismo, com a pressão ou seja o calor também, tá? O exemplo do calcário para o mármore, uma transformação. Do arenito para o quartzo, também uma transformação.
do argilito para o xisto, do granito para a gnásio. E aqui vocês vão ter ou por pressão ou por temperatura. O de cima é pressão, o de baixo é temperatura. Original granito, para gnásio é pressão. Então vai estar mais compactado do argilito para o xisto, ou por temperatura, o arenito para o quartzo. Tá? Então reparem que vai mudando. E outra coisa, quando vocês forem ver qualquer tipo de rocha metamórfica, vai estar uma coloração mais clara, uma coloração mais escura, mas parece que tem alguns pontinhos, tá? Na primeira ali vocês conseguem ver bem. Agora no mármore, por exemplo, tá branco e vai ter uns cristalzinhos, tá? Então todos vai ter essa, essa similaridade aí. E aqui vai estar o ciclo da rocha, tá? Que você vai ter a rocha ígnea, rocha sedimentar, rocha metamórfica. Aí vai fazer sempre um ciclo, vai fazer sempre uma reciclagem. A rocha ígnea que está no manto, uma hora, pela pressão, pelo calor, pelo vulcanismo, ela vai chegar na superfície. Ela vai resfriar. Depois ela vai virar uma rocha sedimentar, porque ela vai começar a ser desgastada. Aí quando ela começa a ser desgastada, aquele exemplo da mão de novo, pessoal, ela vai para o manto novamente. Tá? Aí vai ter todo aquele ciclo de novo, pressão, vulcanismo, volta novamente. Ok? O transporte. Aí você para analisar também. O homem consegue fazer isso? Consegue, ele acelera esse processo. Ele pode pegar uma rocha, dois materiais, derreter e formar uma rocha metamórfica, tá? Que é o exemplo do bronze, que é o exemplo do aço, tá? Que é ferro e manganês. Ele consegue fazer rocha sedimentar? Algum exemplo assim? Consegue, mas aí é mais custoso, tá? Igual, por exemplo, pegar carvão, dá para transformar em petróleo, tá? Mas só que fica muito caro. Rocha ígnea. Peraí, só um segundo, galera. Também consegue, mas só que ele vai ter que exercer mais calor naquele material, tá? Para transformar, ele sempre vai conseguir fazer isso mais velozmente, tá? Rocha sedimentar ele consegue também. Por exemplo, se demora vários e vários anos para a natureza ir lá erodir aquele material, o homem ele vai lá, ele pode muito bem jogar uma dinamite e tirar toda uma pedreira, por exemplo, e retirar toda aquela serra. Tá? Então, ele, com os detritos, vai para o lado para a altura mais inferior de uma serra. Então, ele consegue fazer isso mais velozmente. Tá? Ele pode mexer na natureza muito mais veloz do que o processo natural que ocorre. Aqui a gente agora vai fazer as atividades, galerinha. A primeira atividade vai falar do ciclo das rochas, que é bem semelhante a esse exemplo aqui que eu dei agora, tá? Aí vocês vão ter o ponto de fusão, vão ter o transporte e deposição, que é o sedimento, o ponto de fusão ali vai ser o metamorfismo, e... Peraí, metamorfismo, tá? E a... E a pressão e calor ali, metamorfismo, e depois o outro, a cristalização. Nossa, o olho tá ruim. Tá, então ali com base, assinale a alternativa correta. O número 1, rocha ígnea. O número 2 representa rocha ígnea, 3 metamórfica. O número 1 representa rocha metamórfica, o 3 sedimentar. O número 1 representa rocha sedimentar. Opa, transporte e deposição. O 2 representa metamórfica. Fusão.
Aqui é número D, pessoal. Depois eu vou deixar a resposta com vocês, tá? A2. Rochas são agregados naturais e grãos minerais. Tá. Por exemplo, pessoal, quais são as principais diferenças entre rochas sedimentares e magmáticas? Rocha magmática, lembra que é mais recente. Rocha sedimentar é mais antiga. Rocha, peraí, rocha magmática, mais recente, isso, mais antiga, isso mesmo. Rocha sedimentares, diferença também que vai agir muito na camada externa na superfície. A magmática, mais na interna, tá? Daí vai ser do manto para fora, para a superfície. Agora o outro vai agir já na superfície. Como se forma uma rocha metamórfica? Aí lembra a rocha metamórfica, ela vai ser a ação de uma fusão de duas rochas, tá? Pode ser por pressão ou pode ser pela temperatura, beleza? Aí no próximo aqui eu deixei as respostas para vocês, completa, tá? Aí qualquer dúvida dessa aula, galera, qualquer dúvida dessa aula, só manda mensagem ou mandar e-mail, perguntar no WhatsApp, tá? Até mais aí, pessoal.